Fundo imobiliário, é hora de comprar ou é uma grande furada? Acompanha comigo nesse vídeo aqui, eu vou passar breves conceitos a respeito dessa indústria e eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de mais nada, o que é um fundo imobiliário listado em Bolsa de Valores? Um fundo imobiliário listado em Bolsa de Valores nada mais é do que uma empresa listada em Bolsa de Valores, assim como as outras que você já conhece, eu tenho certeza. Petrobras, Vale, Itaú, Kepler Weber, Klabin, Suzano, todas essas empresas têm o seu capital, têm a sua mínima fração de participação na sociedade dessa empresa negociada em Bolsa de Valores. Isso também acontece para fundos imobiliários. Quais as diferenças entre essas duas empresas, né? Quando a gente fala de empresa listada em Bolsa de Valores, quando ela tem lucro, ela tem duas coisas que ela pode fazer. Ou ela distribui esse lucro com os seus sócios, no caso de empresas listadas em Bolsa de Valores, distribui esse lucro com os seus acionistas, ou ela reinveste na própria empresa. Reinveste em produção, reinveste em campanha de marketing, compra renova a planta de máquinas da empresa, ela pode reinvestir nela mesma ou distribuir entre os sócios. Para os fundos imobiliários, existe uma lei de 1993 que garante que os fundos imobiliários sejam obrigados a distribuir entre os seus sócios pelo menos 95% do seu lucro. É daí, pessoal, é daí que vem a renda passiva dos fundos imobiliários, tá? É daí que você tem aí pingando mensalmente na sua conta corrente, de forma isenta de imposto de renda, o seu dividendo. Vou explicar como é que funciona. Vamos lá, antes de mais nada, qual que é a forma de negociação? Quais são os prazos de liquidação para eu me expor a esse tipo de mercado? Para eu comprar um fundo de investimento em Bolsa de Valores? Exatamente a mesma forma e exatamente os mesmos prazos de liquidação de você comprar uma ação de uma empresa listada. Então, você compra hoje, em 2 dias você tem essa liquidação na sua conta corrente da compra da sua cota de fundo de investimento imobiliário. Tá bom, pessoal? Quais são as classes dos fundos imobiliários? Quais são os tipos de fundos imobiliários que a gente tem listado em Bolsa de Valores? Bom, aqui eu vou falar os 3 principais, tá? São os fundos de tijolos, quase que eu não preciso falar no que investe uma empresa que é calcada como empresa de tijolo, né? Ela investe em empreendimentos físicos do setor imobiliário. Então ela tem ativos físicos do setor imobiliário, como por exemplo, shopping centers, como por exemplo, hotéis, galpões logísticos, lajes corporativas, que nada mais são do que aqueles pavimentos dos prédios que vão ser depois alugados para consultório, para escritório, para clínicas em geral, tá? Então você, sendo cotista de um fundo imobiliário de tijolo, você acaba sendo dono de shopping centers, você acaba sendo dono de grandes hotéis, acaba sendo dono de pavimentos corporativos, e é daí que esses fundos extraem o lucro da empresa que é dona de empreendimentos físicos do setor imobiliário. Então, vamos pensar, um shopping, como é que o shopping tem lucro? De onde é que vem a receita de um shopping? Bom, o dono do shopping aluga as suas galerias especificamente para lojistas exporem os seus produtos e fazerem as suas vendas e o mercado girar normalmente. Esse aluguel é a receita da empresa que é dona de um shopping. Então, a empresa que é dona de um shopping tem a receita provinda do aluguel, vai ter as despesas aí de um shopping center normal, então as despesas administrativas, as despesas com limpeza, manutenção. Se a gente pegar a receita, subtrair as despesas, é o lucro. Esse lucro é distribuído entre os cotistas dos fundos de investimento imobiliário, tá bom? Só para vocês entenderem. Fundos de papel. Aí complicou, professor. O que é um fundo de papel? Fundo de papel nada mais é do que empresa que investe o seu capital social na compra de ativos financeiros do setor imobiliário. Então, títulos de renda fixa, como certificado de recebível imobiliário ou letra de crédito imobiliário, letra hipotecária. Isso são ativos financeiros do setor imobiliário e é daí que as empresas vão extrair as suas receitas, né? Quando você é crisista, quando você é dono de um CRI, você tem as suas amortizações, os seus recebimentos aí de forma periódica desse CRI, então é daí que vem a receita de um fundo de papel. Despesas são despesas administrativas e você sabe já tão bem quanto eu que despesa, né? Receita menos despesa igual a lucro.
E esse lucro é, por lei, distribuído de forma igualitária entre as cotas, tá? Portanto, entre os cotistas. E a terceira grande classe de fundos de investimento imobiliário que a gente tem são os fundos de fundos, né? Que vem da sigla do inglês Fund of Funds, que são os FOFs. Então, os FOFs são empresas que usam o seu capital social, compõem o seu patrimônio líquido na compra de cotas de outros fundos imobiliários. Portanto, é a própria indústria se retroalimentando. Deu para entender? Beleza. Então você já entendeu, pessoal, que um fundo imobiliário é uma empresa listada em bolsa de valores. Você já entendeu que esse fundo imobiliário é obrigado a te repassar o lucro que ele aufere nos seus balanços. Isso você já entendeu. Você já entendeu que esse lucro que você vai receber é completamente isento de imposto de renda, tá bom? Então, isso tudo já são informações que você já tem disponível. Se a gente vê, pessoal, como eu tô falando de um investimento que eu tô visando a renda que ele vai me trazer, eu não posso classificar ele do mesmo jeito que, por exemplo, a compra de uma ação. Quando eu compro uma ação, vocês vão concordar comigo que o ideal é eu comprar ela barato e vender ela caro, é ou não é? Eu vou aproveitar o meu lucro no desinvestimento dessa ação. Então, pensando num cenário que eu preciso comprar barato para vender caro, se eu compro uma ação, eu acabo virando passageiro do preço dessa ação. Então, se o preço subir, legal, eu vejo o meu financeiro se multiplicar. Se o preço cair, todavia, eu vou ver o meu financeiro se corroer. Quando eu falo de investimento em ganho de capital, esse é o cenário. Agora, falando de investimento em renda, funciona um pouquinho diferente. Vamos fazer um exercício aqui mental, eu e você. Vamos pensar que você tem uma casa para alugar, uma casa de 500 mil reais. Vamos pensar nesse exemplo. Você tem uma casa de 500 mil reais e aluga essa casa por 2.500 reais, que é a média de aluguel no Brasil, para você ter aí essa renda de 2.500 reais em cima do investimento de 500 mil, quando a gente fala de uma casa alugada. Esses mesmos 500 mil reais aplicados de uma forma diversificada, aplicado de uma forma segura, com os pés no chão, em fundos de investimento imobiliário, te dá uma renda passiva de 5 mil reais. Quando eu falo de renda passiva, quando eu falo de 5 mil reais pingando na sua conta corrente, eu estou falando de forma completamente isenta. Naquele primeiro exemplo de 500 mil reais num sobrado aí, num apartamento que você tenha de aluguel, esses 2.500 reais vão ser mordidos pelo leão do imposto de renda no começo de cada ano, tá bom? Então, quando a gente vai comparar os investimentos, não é justo a gente comparar um investimento de renda com um investimento de ganho de capital. Muitos dos investidores no Brasil que não acompanham, não são alunos da Bitrader e não sabem o real motivo de você investir num fundo imobiliário, ficaram frustrados de uns tempos para cá, né? Quando vê que, poxa, coloquei 10 mil reais tem um ano, eu vou olhar minha carteira lá, eu abro a conta da minha corretora, eu vou olhar, eu continuo com 10 mil reais. Poxa, então esse investimento não rendeu nada, não é para mim. Vamos lá. Esse investimento rendeu mensalmente para você. Acontece que, muito possivelmente, o dinheiro foi caindo na sua conta corrente, você foi gastando e nem se deu conta que ele faz parte do seu investimento, tá bom? Então, o truque aqui é a gente fazer o efeito bola de neve. Para ver ele acontecendo na prática, se faz necessário que a gente reinvista esse financeiro ganhado mês a mês. Deu para entender? Bacana, espero que vocês estejam gostando. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre as vantagens de investimentos em renda, né? A vantagem dos fundos imobiliários e até de fiagros sobre outros tipos de investimento em renda. Vamos lá, eu te dei aí uma primeira vantagem, que é a renda marginal ser maior, que é quando você tem 500 mil reais aplicados numa casa, você tem um aluguel de 2.500 reais numa média. Esse aluguel de 2.500 reais, você vai tomar a mordida do leão. Isso aqui você já entendeu, você já sabe tão bem quanto eu. Esses mesmos 500 mil reais aplicados em fundos imobiliários, você vai ter uma renda maior e sem a mordida do leão. Beleza, você já entendeu também. Só que, como é que você faz para comprar uma casa de 500 mil reais? Bom, você precisa ter 500 mil reais.
Mas para você se expor ao mercado de fundos imobiliários, para você se expor ao mercado de fiagros, você não precisa de 500 mil reais. Às vezes, com menos de 10 reais, você consegue comprar a cota de um bom fundo de investimento imobiliário. Com 50 reais, com 100 reais, com 200 reais, você consegue se expor a esse mercado. Você consegue comprar cotas de investimento em renda. Beleza?